Queridos, o que nós estamos falando? Estamos falando sobre proclamação, certo? Proclamação. Vamos relembrar uma coisinha rápida, tá? Falei na semana passada que a proclamação ela é um sinônimo para aquilo que nós falamos sobre simplesmente confissão. Jesus Cristo, ele é o que? Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. O que é ser um sumo sacerdote? Aquele que vai confirmar, que vai te representar e que vai realmente, ou seja, validar aquilo que você está colocando como confissão. E eu não estou falando só da confissão maior da salvação. É interessante observar que no livro de Judas, quando nós olhamos o livro de Judas, nós olhamos o Judas escrevendo, né, fazendo lá suas observações sobre a fé, mas ele, já no início do livro, ele diz assim, ó, eu queria falar sobre a comum salvação, não só no sentido de ser comum, mas o original ele diz como comum. A salvação deve ser algo muito comum entre nós. Ela é a coisa mais importante da Bíblia, segundo 1 João 3,15, mas ela ao mesmo tempo é uma coisa que deve ser comum. Mas essa palavra comum, ela leva também a um outro sentido, dizer que é comum, é fácil, é simples a salvação. Estão comigo, amém? Só que o que acontece? Quando ele fala que ele é o sumo sacerdote, eu quero lembrar, todos nós somos sacerdotes. Mas somente tinha um no Velho Testamento, sumo sacerdote, que fazia a nossa representação, para confirmar, para nos defender, para realmente, ou seja, estar à frente confirmando aquelas situações. Só que quando falamos de confissão, estamos falando de uma coisa que a gente precisa realmente parar um pouquinho e se debruçar em cima disso, porque eu quero relembrar uma coisa que eu falei, algumas coisas como introdução. Irmãos, escuta, a igreja, ela não está, não é que está existindo falta de poder, não é isso que está faltando. O que está faltando é falta de palavras. Palavras. Eu não estou falando da palavra, eu estou falando de palavras, de confissões segundo a palavra de Deus. É isso que está faltando. Porque se isso existir, o sumo sacerdote vai se manifestar, o sumo sacerdote vai confirmar, o sumo sacerdote vai nos cobrir. Amém por isso? Então, quando nós começamos a pensar nisso, eu comecei a pensar e principalmente aqui, né, nesse momento de que nós estamos passando no Brasil, eu comecei a cair a ficha, porque Deus olha lá na frente, né? Por que eu comecei a ministrar sobre isso? Porque eu acho que a gente precisa realmente trabalhar as nossas línguas. A Bíblia diz que o destino das nossas vidas, ela já está revelado naquilo que nós estamos falando atualmente. Tiago capítulo 3 diz que a língua é o leme da nossa vida. O que a tua boca está falando hoje revela o teu futuro de amanhã. Se a tua boca só está falando de fracasso e coisa ruim, o teu futuro é esse. Se só está falando de sucesso e crescimento, o teu futuro será esse. O que a tua língua está falando hoje? Mas eu não quero, a gente vai colocar alguns pontos práticos e de algumas revelações bem especiais na semana que vem. Mas o que acontece? Para mim não fugir aqui, para mim não, eu preciso de tempo. O que acontece? Coloca para mim, por favor, Salmo 115, versículo de número 16. Vamos lá, vamos entender aqui um mapa. Vamos lá. Eu vou ir fazendo aqui, tá? E depois você tira aí uma foto se quiser, ou pelo menos o meu ponto principal é criar um processo na cabeça dos irmãos. Porque senão, irmãos, não adianta querer condenar o Brasil, atacar o Brasil, se a gente não vai na essência, que é a educação. Aí a gente não sabe por que igrejas estão divididas, né? Por que tem pessoas tomando decisões tão estranhas. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra, Ele fez o quê? Ele fez o quê? Ele deu, todo mundo diga, Ele deu. Ele deu, Ele delegou. E diz lá, não precisa abrir, por favor, Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele diz uma coisa, que ele é um texto simples e importante, mas diz que ele fala uma questão de Adão e ele ministra ali naquele momento, dizendo domine. A palavra mais simplificada seria lidere. Eu estou delegando a liderança da terra para você, Adão.
E ali então começa um processo, ou seja, do qual era a essência do que Deus queria. Ah, pastor, eu sei disso, tudo bem, não tem problema. Mas o que acontece? Nós vamos fazer mais um trecho aqui. O que aconteceu exatamente nesse momento? Vamos colocar de baixo para cima. Coloca para mim, por favor, Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Olha só. Irmãos, preste atenção. Isso é muito importante. Portanto, como por um homem, o que diz ali? Entrou, todo mundo fala, entrou. Escute isso é muito básico, mas vamos tentar entender algumas coisas aqui para mim poder chegar na proclamação onde é que eu tanto quero chegar. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos morreram. Preste atenção, nós vamos trocar aqui a palavra morte agora por um sinônimo. Qual que é um sinônimo de morte aqui? Que a gente pode colocar, começa com Sá, termina com Tanás, diabo. Vamos lá. Portanto, como por um homem entrou, ou seja, e olha só, não, por favor, esse texto é tão rico que tem muita coisa aqui. Presta atenção. Qual que é um sinônimo que nós podemos colocar para pecado também? Começa com Di, termina com Abo. Como é que é o nome? Muito bom, vamos lá. Portanto, como por um homem entrou o diabo no mundo. Diga a todo mundo, entrou o diabo no mundo. Por que entrou o diabo no mundo? Eu estou tentando simplificar ao máximo para você entender aqui, é uma revelação isso aqui é muito importante. Então ele começa lá no mundo, e pelo diabo entra a morte, assim também a morte, ou seja, a ação satânica vai tomando conta. Presta atenção. Por que o diabo entrou no mundo? Por que, queridos? Porque Deus deu a terra para quem? Para os homens, para nós. E quando ele entrega a terra aos homens, ele dá o direito pleno da terra para os homens. O diabo não tinha o direito de agir na terra. E aí o que faz? Ele tinha que entrar de alguma forma. E ele entrou pela ação de Adão. Mas isso eu aprendo lá nos primeiros momentos. Tá, tudo bem, mas vamos tentar mergulhar um pouco mais. O que acontece? O diabo então entrou, ele estava fora do mundo. Agora presta atenção, queridos, eu não posso só dizer que o diabo estava fora do mundo. Eu quero também falar uma outra coisa. Deus também estava fora do mundo, porque ele vinha todos os dias às 6 da tarde, e o que ele fazia? Relacionamento com Deus, certo? Compreensível, beleza. Então observe, nem Deus, nem o diabo tinha plena autoridade sobre a terra. Quem tinha plena autoridade? Adão e Eva. Eles tiveram que entrar. Ali era o relacionamento, entre Deus e o homem, e a questão, depois o diabo conseguiu fazer esse mergulhar. Agora presta atenção. Agora vamos pensar um pouquinho sobre a questão do Velho Testamento. Olha só. Por favor, coloca lá para mim Romanos capítulo 5, versículo número 17. Algo importante para a gente entender aqui. Porque se pela ofensa de um só a morte, vamos pegar, qual que é o sinônimo da morte que nós falamos aqui também? É Satanás, diabo. Se pela ofensa de um só a morte, o diabo reinou por esse, muito mais, vamos só ficar ali, por esse, vírgula. Observe só uma coisa importante agora. A partir do momento que ele entra, começa literalmente um reino satânico. O ser humano perde aquela autoridade que ele estava sobre a questão da terra. Vocês lembram quando ele chegou para Jesus e ele diz, olha, todos os reinos foi me dado, etc e tal? Ele não estava mentindo, ele estava falando a verdade. Naquele momento ele estava sendo autoridade, Jesus não tinha morrido ainda. E aí o que acontece? O que nós vemos aqui? Nós vemos basicamente o momento do que? Reino satânico, né? O reino das trevas. Os homens estavam clamando, pedindo a Deus que fizesse as maravilhas, e Deus fez porque eles faziam proclamações, e dentro dessas proclamações eles davam liberdade para que Deus pudesse entrar
dentro da terra de alguma forma e fazer ações. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? Agora chegamos numa outra parte. Vamos lá, vamos continuar, né? A questão do Novo Testamento. O que nós encontramos aqui? A cruz. O que está escrito? Não precisa abrir, mas vocês devem saber disso. Decora. Mateus capítulo 28, versículo 18 diz: Jesus, ele diz que toda a autoridade me foi dada. Não é que foi dada, ele tomou toda a autoridade. Diz que ele foi, Apocalipse capítulo 1 diz que ele foi nas regiões espirituais, ele tomou as chaves, né? Então, ou seja, ele tomou de volta aquilo que, na verdade, sempre ele foi senhor dessa situação. E alguém apenas se manifestou e quis fazer um roubo desse reino. E o que ele diz logo depois que ele diz toda a autoridade então me é dada, eu peguei ela de volta, e ele diz o quê? Agora, fala aos discípulos, ide. Ele não tomou a frente da liderança da questão do Novo Testamento. O que ele estava fazendo ali de novo? Ele estava delegando. E esse delegar era de novo, passando a chave da liderança para a igreja, que eram os seus discípulos. Estão aqui comigo? Estão no raciocínio? Por isso que eu estou levando vocês num mapa agora para a gente pensar. E o que ele pensa desse momento? Depois da vírgula: muito mais os que recebem a abundância essa palavra graça, nós podemos também criar um sinônimo para ela. Qual que é o sinônimo? Jesus. Muito mais os que recebem a abundância de Jesus e do dom da justiça. Observe isso, dom da justiça. Diante dos olhos de Deus, você não é um pecador que está lutando contra o pecado. Diante dos olhos de Deus, você tem o dom da justiça, você é justo para Deus. Você apenas tem as suas lutas, mas você não pode ter a mentalidade, eu sou um pecador, tal, não. Na mente de Deus, você é a justiça. Quando ele olha para a terra, ele está olhando o quê? Ali está passando um justo. Ali está aquele que está justificado. Só que uma coisa que eu estava olhando, olha só, ele diz o quê? Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Irmãos, escute, o reino literal de Deus virá ainda para a terra. Só que o reino espiritual começou desde o momento que ele veio para cá. E ele derramou a questão do Espírito Santo. Começa o reinado espiritual, mas não literal. E aqui começa a entrar um ponto importante, de a gente começar a pensar como igreja e proclamação. Olha só que interessante, coloca para mim em 1 João capítulo 5, versículo número 19. Eu fui olhar esse texto no original para a gente poder entender algumas coisas importantes. Olha só, sabemos que somos de Deus, os justos, e que todo mundo jaz no maligno. Quando eu fui olhar essa palavra no original, jaz, ela tem uma observação muito interessante, porque algumas traduções dizem que, ou seja, está sob o poder do inimigo. Mas sabe qual é a palavra que poderia mais ser trabalhada nela? É simplesmente isso, que o mundo está sepultado para Deus. Ou seja, olha só que interessante, o mundo está sepultado, jaz, está sepultado. Não é simplesmente um glorificar ao diabo, mas é mostrar uma situação da qual a visão de Deus para o mundo de agora. Enquanto às vezes a gente exalta, né, o mundo jaz do maligno, tal, não sei o que, ou sob o poder do maligno. Pode ser feita essa tradução? Até pode, porque ele tem poder e lidera sobre um mundo morto. Mas a mentalidade de Deus é o quê? Um sepulcro, esse mundo, um lixo. Irmãos, esperam coisas muito maiores e muito melhores para nós pós-vida. Ele só olha para baixo, ele só vê o quê? Lá, por isso que ele diz, sabemos que somos de Deus, somos os justos que estão andando por aí. Agora eu estava pensando e tentando, chegar aqui em alguns pontos que eu acho que são importantes para a gente entender. Irmãos, prestem atenção nisso. O que acontece? Por que o diabo continua agindo nesse momento? Se ele foi derrotado, por que ele continua agindo? Ele foi derrotado, mas ele não foi aniquilado.
Nós podemos dizer que ele é vamos colocar aqui, um descondenado. Não deem risada, só levem a sério. Ele está derrotado, foi adiado a sentença maior dele, ele é só um descondenado. E por que ele age nesses momentos na terra? Por quê? Porque escuta uma ideia, um entendimento que você tem que ter, e eu acredito que aqui é uma chave para você essa noite, se você já sabe de tudo isso. E calma que eu ainda não terminei o mapa, mas preste atenção. Irmãos, o governo estabelece a lei, mas se não tiver as autoridades civis, policiais e etc., aquela lei que foi instituída só é o quê? Papel e caneta. É apenas uma lei. O que eu estou querendo falar? É que nós, igreja, como justiça de Deus na terra, é que somos, entre aspas, as polícias que precisam estar supervisionando e proclamando a lei para que ela seja cumprida. Vocês lembram na semana passada o que eu falei para vocês? Que nós somos os arautos. O que seria isso? Lá nos tempos medievais, hoje não é usado. São pessoas que vão em nome do rei para fazer o quê? Para dizer de repente, atenção, a palavra do rei é tal. E todo mundo ficava no silêncio para poder ouvir o que estava sendo falado. E aquilo que era falado era sentença e acabou o papo. Mas havia uma proclamação. E aqui que está o ponto. Aonde está nós como igreja? Aonde está você como sacerdote da sua casa, como líder da sua empresa? Quais são as proclamações? Irmãos, você tem que aprender a chegar no seu trabalho, vai 5 minutos antes e declara uma palavra de vitória. Pega um texto bíblico, simplesmente declara: Deus vai fazer acontecer nesse dia. Declara a própria palavra em fé em nome de Jesus. Seja um arauto lá no seu trabalho, amém? Pegue semanalmente uma palavra específica de Deus e fale em voz alta na sua casa como um arauto. Essa é a sentença da semana para minha casa. E assim sucessivamente. E eu digo nós, irmãos, olha, Deus delegou para a igreja o controle da terra no tempo da graça. Se eu e você não supervisionarmos com proclamações e com declarações de sentença, o diabo vai circular e fazer o que ele quiser, porque nós não estamos nos posicionando. Um lugar onde é que não tem polícia, o que vai acontecer? Só tem lei, mas fazem a festa. Tem alguém aqui comigo? É simples, mas é profundo, vocês não acham? Ou só eu achei no meu momento de oração isso? Aí nós vemos igrejas divididas, pessoas que não escutam os seus pastores, os líderes do Brasil, não escutam o que está acontecendo. Meu Pai é muito maior do que a gente pode imaginar. Teve alguém que entrou comigo, falou ontem de noite assim, indignado: pastor, é o fim. Eu disse: calma, é o fim, mas nós não podemos se entregar para os castelhanos, né? Não dá, não podemos. Que história é essa? Calma lá, o jogo ainda está no meio, vamos lá. E aí eu começo a me perguntar, ou seja, irmãos, nós somos responsáveis, precisamos assumir a nossa responsabilidade. Deus sempre quis trabalhar em sociedade com o homem. A gente vê aqui a sociedade, aqui ele teve que fazer doideiras com o povo, mas aqui ele continua dizendo: igreja, eu quero ser sócio de vocês, eu quero trabalhar em parceria. A melhor forma para se educar um filho é na prática, no dia a dia, é tentando caminhar com ele lado a lado. Sabe, é isso que Deus quer fazer com a gente, queridos, sabe? Andar do nosso lado, andar numa sociedade e trabalhando para que realmente a gente vá crescendo. Mas Ele espera que a gente tenha atitude, a gente tenha posicionamento, nós tenhamos atitude.
Escute uma coisa, eu acho muito importante isso aqui. Presta atenção. Coloca para mim, por favor, 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 3. Tribulação, tá? Quero falar sobre esse momentozinho aqui, ó. Eu sou apaixonado por escatologia, principalmente 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. São livros escatológicos, ou cartas escatológicas. Presta atenção. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. O que é isso? Abandono de fé. Deixa eu colocar aqui mais para cima, para a gente ir entendendo, né? Primeiro, o que tem que acontecer? Apostasia, o abandono da fé. Aí ele diz mais: e se manifeste o homem do pecado. Terceiro lugar, homem do pecado. Opa, mas está faltando o número 2, calma, a gente tem que montar aqui o quebra-cabeças. Presta atenção, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Irmãos, o que tem de vídeo que mostra, né, ou seja, situações sendo contrárias às coisas de Deus. Não preciso desenhar isso, né? Ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso aqui vai ser bem no meio da... Deixa eu pegar uma outra cor. Isso aqui vai ser bem no meio da grande tribulação. Bem no meio, isso aqui está claríssimo, tá? Mas eu não vou, 3 anos e meio, ok? Tá, isso aqui é conhecido, ok, muito bom, parabéns. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, verso 6. E agora vós sabeis o que o detém. Preste atenção. O que o detém? Não, por favor, continua ali. O que o detém? Para que a seu próprio tempo seja manifestado. Presta atenção. Ele ainda continua falando de algo chamado anticristo. O que o detém? É um artigo definido, o detém. Está falando do anticristo ali. Alguma coisa está detendo esse cara, esse ser, que eu não sei de onde é e de onde ele vai surgir, mas vai. Ou seja, o caos no mundo é perfeito cenário para ele entrar e dizer: eu vou fazer a paz no mundo, né? Versículo 7, o que diz? Porque já o mistério da injustiça opera. Mistério da o quê? Tem um monte de gente se sentindo injustiçado, né? Somente há um. Opa, esse um aqui é um artigo indefinido no português. O que significa isso? Que nós não sabemos quem é. Ele diz que há um que agora o detém, até que do meio seja tirado. Quem é esse um? O um é artigo masculino ou feminino? Cadê minha professora aqui? É um artigo masculino. Ele é indefinido e masculino. Isso é importantíssimo. Opa, então, como é que vai ser a igreja? Mas chega a estar falando do corpo de Cristo, né, pastor Lozano? Aí pode ser. Aí combina com isso aqui. Os detentores, os policiais, os da justiça, que estão segurando, que estão fazendo situações, aí combina. Mas eu não estou dizendo que seja essa situação, mas tem grande probabilidade de ser. Até que do meio seja o que? Tirado. Por que depois vai acontecer uma folia aqui na grande tribulação? Você já viu aquilo que está escrito lá? Não precisa abrir. Mateus capítulo 12, versículo 43 ao 45 fala o quê? Que quando alguém vem para Cristo e é limpado, o que acontece? Depois ele vai e volta para a questão, não aceita de verdade, não recebe de verdade a ação do Espírito Santo, apenas se limpa, vamos assim dizer. O que acontece depois? Vem um estado de 7 vezes pior, com aquele mais um que está lá, dá 8. 8 significa o que na Bíblia? Novo começo. Aquilo está falando de forma micro. Agora eu vou falar de forma macro, aquilo, macro. Ou seja, no Velho Testamento se sujaram tudo. Aí Jesus vem e limpa no mundo espiritual. O que vai acontecer aqui? Um estado muito pior, porque eles não aceitaram a graça e a limpeza do Senhor Jesus Cristo. O estado será muito pior, e vai ser um estado de 8.
para a grande tribulação. Você entende a visão macro? Então presta atenção, por favor, continua, versículo número 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor... Opa, eu escrevi aqui, né? Faltou aqui o número 2, aqui, ó. Significa que um mistério. É um mistério. É um mistério esse número 2. É um. Agora presta atenção. Pelo Espírito da sua boca aniquilará pelo esplendor da sua glória, da sua vinda. Versículo número 9, por favor. A esse cuja vinda, segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira. Agora começa a observar uns detalhes importantes agora. Versículo 10. E todo o engano da... Quantos estão se sentindo injustiçados? Eu creio que aqui vai ser muito forte, mas isso eu não tenho dúvida que a sombra já está de forma muito forte sobre todos nós de tudo que vai acontecer na grande tribulação. Agora preste atenção. Para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Agora começam pontos bastante importantes. Versículo número 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do... Irmãos, eu creio que isso já está começando. Vai ser muito mais forte aqui dentro, mas já o quê? No sentido que... Tu acha que é estranho? Tu não acha estranho? As coisas que estão... As pessoas assim, ó, parece que estão cegas. Será que não é uma operação do erro simplesmente sobre essas pessoas? É inadmissível. É uma coisa terrível. Irmãos, assim, ó, as pessoas estão trocando, sabe? Ou seja, não querem nem saber o que vai acontecer para o futuro. Que coisa mais doida. Olha só, e ele diz para que creiam. Olha só, Deus enviará espírito do erro para que creiam na mentira. Será que essas pessoas estão tão cegas ao ponto? Será que Deus já não entregou muitas dessas pessoas? Se negaram o amor da verdade e começaram simplesmente a entrar já num estado extremamente decadente, terrível. Vocês estão comigo? Agora por favor, continua, versículo 12, olha só. Para que sejam julgados todos que não creram a verdade e antes tiveram prazer na iniquidade. Sabe o que nós vemos? Por favor, eu coloquei alguns nomes, né, naquele videozinho lá que eu fiz. Pessoas como lideranças. Talvez alguns digam, não, eles são artistas. Não, mas são artistas que querem liderar. Sabe, simplesmente, ou seja, prazer no erro, prazer no pecado. Será que não é Deus também por trás disso, já mostrando um pouquinho do que vai ser dentro da grande tribulação? Pessoas completamente cegas. Versículo 13, diz o quê? Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Verso 14, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Irmãos, Deus nos chama para isso. O que eu quero colocar aqui para vocês, para mim, quase para o meu final. Irmãos, assim, ó, não é de se admirar. Existe já um espírito de erro operando. O próprio texto já disse ali no início, ali, o espírito da injustiça e do erro está agindo. E por causa do excesso de pecado, o que eu estou querendo falar? Uma coisa importante, ó, proclamações. Lembra que eu falei na semana passada? Vamos colocar aqui, ó, proclamações do bem. Mas existe o quê? Existe o quê, queridos? A proclamação do mal. Deixa eu fazer uma observação para vocês. Será que nós estamos perdendo para a proclamação do mal? Só que eu vou contar uma coisa que não é muito legal de se ouvir. Nós vamos perder literalmente como igreja. Não vai ser a igreja que vai fazer a vitória completa sobre Satanás. Vai ser Jesus Cristo quando ele se manifestar em glória, vier no fim da grande tribulação e vencer a todos. Não vai ser a igreja, mas a igreja tem o dever e o direito de ser a polícia desse mundo, de ser a justiça desse mundo, espiritualmente falando. E eu pergunto, o que nós estamos fazendo, queridos?
O evangelho será proclamado em todo mundo. Não é a igreja que vai conseguir fazer isso. Eu já preguei isso aqui para vocês tempo atrás. Ou seja, que quando o evangelho for pregado em todo mundo, então virá o fim. Deixou literal. Quando vai chegar esse fim? Aqui no meio da grande tribulação. Quando quem? Quando 144 jovens judeus virgens, cheios do Espírito Santo, juntamente com 2 testemunhas, vão varrer o mundo, levando um evangelho de altíssimo nível. Mas irmãos, nós não podemos nos esquivar da nossa responsabilidade. Eu não tenho dúvida de que o espírito do erro, sabe, da injustiça já está tomando conta de muita gente. Agora aqui vai ser fenomenal, porque as pessoas vão ver milagres extraordinários na terra, e ainda assim não vão se converter. E escute, o Apocalipse, querido, não vai ter terremoto, vai ter solavanco na terra. Sabe o que é solavanco? É a terra inteira fazer assim, ó. Não é localização de terremoto, é solavanco. Vai acontecer coisas absurdas, é isso que eu estou falando na questão do Apocalipse. E aí sabe o que eu penso com isso? Irmãos, as pessoas vão ver todas essas coisas e elas não vão se converter. Coisas extraordinárias no céu e na terra, tudo por causa de um espírito de erro. E a gente se preocupa e pensa, mas é só um votinho, né? Agora, pasme, por trás dessa doideira do Apocalipse, sabe o que está ali atrás? O amor de Deus. Sabe por que é o amor de Deus? Sabe por que ele vai ter que fazer solavanco na terra? Sabe por que ele vai ter que fazer loucuras? Porque é como se as pessoas tivessem em estado de choque. Já viu uma pessoa com estado de choque? Às vezes, eu não estou incentivando a pancadaria, tá, por favor, mas às vezes precisa dar uma na pessoa para o cara, opa, onde é que eu estou? É como se Deus estivesse dando no mundo para dizer assim, acorda! Porque chegou o fim, e as pessoas não vão se converter, gente. E eu começo a me perguntar, meu pai, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Vamos para o fim. Por favor, coloca lá Lucas, capítulo 21, versículo 25. Vamos começar do 25, para mim fechar. Ou seja, a vinda. Vamos botar aqui um azul que é mais bonito, né? A vinda. Não, perdão. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra, angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Versículo 26. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Irmãos, se Deus quiser, a igreja já vai ter sido arrebatada. Aí diz o que? Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Verso 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Verso 29. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Por favor, continua. Quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Verso 31. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Mateus diz, às portas. Olha, assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está às portas. 32, por favor. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Que geração? A geração que está vendo todos aqueles acontecimentos ali do texto, tá? Senão você pode trocar isso aqui. Até que tudo isso aconteça. Verso 33. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Verso 34. Olhai por vós. Diga a todo mundo, olhai por vós. Queria que vocês ficassem de pé, por favor. Porque agora é para nós. Amém, queridos? Olha o que está escrito: não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem, diz a minha Bíblia, de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida. Diga, cuidados desta vida. Diga de novo, cuidados desta vida. Diga, eu não posso me sobrecarregar com os cuidados desta vida. Preste atenção, querido.
Eu não estou falando que você não tem que assumir suas responsabilidades, estou falando de se sobrecarregar. E venha sobre vós de improviso aquele dia. Verso 35, por favor, 35. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da toda a terra. Verso 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar, digam comigo, evitar. Por que evitar? Porque tem um mistério aqui, ó irmãos. Tem um mistério de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem, amém? É interessante porque eu escrevi mistério aqui, irmãos. Porque em 1 Coríntios capítulo 15, pastor, lembra, né? Versículo 51 diz Paulo: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos o quê? Ele chamou o arrebatamento de um mistério. Isso é algo misteriosíssimo na Bíblia. A gente não sabe exatamente o lugar, quando vai ser. A Bíblia diz: esteja preparado. Esteja preparado. Irmãos, a operação não há de se indignar com as coisas ali fora. Está tudo sendo uma preparação, sim, para esse tempo terrível que está por chegar sobre a terra. Faz parte. Agora, vamos, como eu disse para essa mulher no Facebook, vamos simplesmente, não, é fim de semana, vamos se atirar, vamos se entregar. Não, não é assim. Deus está precisando de você, querido. Ele não depende de você, Ele precisa de você. Ele precisa que a igreja se manifeste. Teus pais precisam que você se manifeste. Teus filhos precisam que você se manifeste. Sabe, seus amigos estão precisando que você se manifeste como igreja e proclame, 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 proclame. O diabo não vai dominar, não vai dominar. Enquanto nós estiver aqui, a gente não vai. Já viu aquelas histórias que os caras dizem, né? Eu sei que é um pouco exagerado. No futebol eles falam assim, né? Vamos vender a derrota bem caro. Não vai ser barato, não. Só que graças a Deus que o Apocalipse fala às 7 igrejas: aos que vêm serem, eu vou ser um desses. Deus vai olhar para mim e vai dizer: esse é o vencedor, esse é o que está, esse é o que não se entregou.